Poucos temas causam tanto medo quanto o inferno. A ideia de um lugar de tormento eterno, onde as almas sofrem sem fim, povoou a imaginação popular por séculos. Filmes, livros, pregações inflamadas e até desenhos animados reforçam essa imagem. Demônios com tridentes, almas gritando em agonia, um fogo que nunca se apaga. Mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Ou essa visão do inferno é um mito criado ao longo do tempo? No vídeo de hoje, vamos explorar com profundidade o que as Escrituras dizem sobre o inferno. Prepare-se para descobrir verdades que talvez você nunca tenha ouvido antes. E no final, você mesmo vai poder responder: existe mesmo um inferno eterno? Muita gente acredita que o inferno é um lugar onde as pessoas serão atormentadas para sempre. Mas se a gente for buscar na Bíblia, vai perceber que essa noção está mais presente nas tradições humanas do que nas Escrituras. Durante a Idade Média, a Igreja se aproveitou dessa imagem do inferno eterno para manter as pessoas com medo e submissas. E essa ideia foi sendo reforçada ao longo dos séculos. Escritores como Dante Alighieri, na obra A Divina Comédia, ajudaram a popularizar o inferno como um lugar de tortura eterna. Mas nada disso tem base sólida na Bíblia. Se formos honestos, precisamos admitir: essa representação parece mais com uma obra de ficção do que com um ensino claro da Bíblia. Antes de falar sobre o inferno, precisamos entender o que a Bíblia diz sobre a alma. A ideia de que temos uma alma imortal que vive para sempre, independentemente do corpo, não é de origem bíblica. Em Ezequiel 18:4, lemos: a alma que pecar, essa morrerá. Na visão bíblica, o ser humano é um ser integrado. Corpo mais fôlego de vida é igual à alma vivente. Está lá em Gênesis 2:7. Quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó e o fôlego retorna a Deus, como é explicado em Eclesiastes 12:7. Não existe uma alma consciente vagando por aí após a morte, e isso muda tudo quando falamos sobre inferno. No Antigo Testamento, a palavra traduzida como inferno é Sheol, que significa simplesmente sepultura ou o mundo dos mortos. Todos justos e ímpios iam para o Sheol. Não era um lugar de tormento, mas de inconsciência. Eclesiastes 9:5-10. No Novo Testamento, 3 palavras são traduzidas como inferno. Hades, equivalente ao Sheol, também representa a sepultura. Tártaro aparece apenas uma vez em 2 Pedro 2:4, referindo-se a um lugar de prisão para os anjos caídos. Gena, essa é a mais usada e interessante. Refere-se ao vale de Inom, fora de Jerusalém, onde o lixo era queimado. Jesus usou essa imagem para simbolizar a destruição final dos ímpios. Repare que nenhuma dessas palavras indica um lugar onde pecadores sofrem eternamente. Pelo contrário, falam de morte e destruição. Um dos textos mais usados para apoiar a ideia de inferno eterno é Mateus 25:46. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui, a expressão castigo eterno não significa sofrimento sem fim, mas um castigo com consequências eternas, a morte eterna. Em Judas 7, Sodoma e Gomorra são citadas como exemplo de cidades que sofreram a pena do fogo eterno. Estão queimando até hoje? Não. O fogo foi eterno em seus efeitos, não em sua duração. O mesmo ocorre em Malaquias 4:1-3, que fala do dia em que os ímpios serão como palha e serão queimados, tornando-se cinzas debaixo dos pés dos justos. Um fogo que consome, não que tortura para sempre. Interessante, não é mesmo? Outra coisa interessante é você deixar o like e se inscrever no canal. Assim, você ajuda a espalhar essa mensagem para muitas outras almas. Voltando para o tema do vídeo, aqui chegamos a um ponto crucial. Se Deus é amor, como conciliar isso com a ideia de que Ele manteria pessoas vivas por toda a eternidade apenas para sofrerem?
Isso seria justo? Seria amoroso? A doutrina do inferno eterno apresenta um Deus cruel, que se alegra no sofrimento alheio. Mas a Bíblia apresenta um Deus que não tem prazer na morte do perverso, Ezequiel 33:11, e deseja que todos se salvem, 1 Timóteo 2:4. A destruição final dos ímpios é chamada de segunda morte, Apocalipse 20:14. Não existe retorno dela. Não há consciência, não há sofrimento eterno, apenas o fim definitivo da existência. Alguns textos causam confusão e parecem apoiar a ideia do inferno eterno. Vamos analisar dois deles. Lucas 16:19-31, a história do rico e Lázaro. Essa é uma parábola, não uma descrição literal do estado dos mortos. O próprio contexto mostra exageros. Um homem em tormento falando com outro que está no seio de Abraão, dedo com água refrescando língua. Jesus usava parábolas com elementos simbólicos para ensinar lições morais e espirituais. A mensagem aqui é sobre o perigo de rejeitar os apelos de Deus enquanto há tempo. Inclusive, vou deixar no final desse vídeo um link para um vídeo que eu falo sobre esse assunto, o pecado imperdoável. Recomendo você assistir, se você ainda não viu. Apocalipse 14:10-11. E o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre. O texto fala do destino daqueles que adorarem a besta, mas fumo que sobe para sempre é uma figura usada também em Isaías 34:10, referindo-se à destruição de Edom, que hoje não está queimando. É linguagem simbólica de juízo completo e final. Deus prometeu acabar com o mal. O lago de fogo é chamado de segunda morte, Apocalipse 20:14, onde serão destruídos o diabo, seus anjos e todos os que rejeitarem a salvação. O pecado não vai existir para sempre. Deus vai fazer novas todas as coisas, Apocalipse 21:5. O inferno eterno manteria o mal eternamente vivo, contrariando o plano de restauração de Deus. Saber que Deus não é um torturador eterno muda nossa relação com Ele. Em vez de servi-lo por medo, podemos servi-lo por amor. A verdade liberta, João 8:32. E a verdadeira visão do juízo de Deus traz esperança e não terror. O convite divino não é baseado na ameaça do inferno, mas no amor da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3:16. Então existe inferno eterno? A resposta bíblica é não. Existe sim um juízo final, um lago de fogo, uma segunda morte, mas não um tormento sem fim. A doutrina do tormento eterno não se sustenta à luz das Escrituras. Ela deturpa o caráter de Deus e causa medo desnecessário. A verdade é que Deus é justo e misericordioso. Ele não quer destruir, mas salvar. Por isso, a decisão mais importante que você pode tomar é aceitar esse Deus de amor. Escolha a vida, escolha Jesus. Porque o fim dos maus é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que a Bíblia ensina sobre o inferno, compartilhe com outras pessoas. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho. A gente se vê no próximo vídeo.